E aí, então, pessoal, a gente já estudou aquela outra compilação que foi feita por mim, e eu deixei coloquei lá no Drive, não sei se todos conseguiram acessar, mas tem lá os 3 primeiros encontros e a gente vai continuar, então, a partir desse material, que é uma compilação de textos do tibetano que foi feita por esse Instituto para a Síntese Planetária. Mandei para vocês no grupo, a gente vai começar lendo aqui, a partir desse último parágrafo dessa página, e aí depois a gente continua a leitura. O terceiro grupo é dos curadores magnéticos. Esses curadores não têm nenhuma relação com o trabalho dos curadores magnéticos atuais. Trabalham inteligentemente com as forças vitais do corpo etérico. Esse grupo deve curar corretamente a personalidade dos indivíduos em todos os aspectos de sua natureza. A tarefa que deve realizar é transmitir inteligentemente a energia às distintas partes da natureza, mental, emocional e física, mediante a correta organização da força. Como que é feita essa correta organização da força? A gente, então, já viu no nome, né? E a gente já vem fazendo assim no nosso trabalho. A gente se reúne como grupo, invoca a alma grupal e irradia essa energia, invocando a alma do interagente, para que, então, essa alma, essa consciência consiga manejar essa energia que a gente está irradiando, conforme a sua necessidade para a sua melhor organização. Naturalmente, é muito diferente daquilo que hoje a gente entende como curador magnético. Embora esse termo não seja tão difundido, nos centros espíritas é muito comum dizer, hoje tem passes magnéticos, que está lidando com uma energia de magnetismo. Mas aqui, a nossa intenção, para esse trabalho de construção de uma nova cultura de cura, o magnetismo é a qualidade do coração, a qualidade atrativa, aquela qualidade que é da alma, da consciência. Então, a nossa energia, quando a gente pensa em magnetismo, a gente está lidando com essa energia atrativa, magnética, que é a própria qualidade de exercício e função da alma, assim como é do próprio chakra cardíaco, quando em atividade. Por isso ele diz aqui, né, que não tem a ver com o trabalho que é feito hoje, que a gente chama como passe magnético ou como magnetismo. É uma outra forma de trabalhar, né? Embora a palavra seja a mesma. Os curadores atuais tiveram que romper com as ideias modernas e tradicionais sobre cura. Reconhecer o estupendo fato de que, com o tempo, a cura será efetuada por grupos, que atuarão como intermediários entre o plano da energia espiritual, egóica, intuitiva ou volitiva, e o paciente ou grupo de pacientes. Observem esse último. Então, naturalmente, quando a gente está dizendo em alma, quando a gente está dizendo em chakra cardíaco, a gente está dizendo em consciência grupal. A gente está dizendo em atuação grupal. Não existe um serviço que seja verdadeiramente de alma que seja executado individualmente. Naturalmente, o ser talvez possa até estar ali individualmente na sua meditação, tal, mas a consciência deve estar de fato, e não só imaginativamente, conectada com a consciência grupal. Então, é por isso que a gente busca trabalhar em grupo, né? O fato de estarmos em grupo também, da mesma forma, não é uma garantia de que estejamos trabalhando como grupo, em termos de consciência, mas é a forma mais segura e rápida, talvez, de começarmos a experimentar e de buscarmos, sim, trabalhar como grupo, conectando, buscando essa consciência grupal. É importante a gente pensar nisso, né? Se existe um trabalho de alma, é um trabalho de consciência grupal. Alguém está com o mic aberto? Vamos lá. Os estudantes
à medida que trabalham, devem manter fixa a ideia de grupo. Então, quem são esses estudantes? Nós somos. Então, à medida em que a gente trabalha, a gente deve manter fixa essa ideia de grupo, ou seja, a gente deve buscar viver, trabalhar, servir como grupo. Não devem trabalhar como indivíduos, mas como unidades de um conjunto coerente. Isso distinguirá os métodos da nova era daqueles do passado, porque o trabalho será grupal e, de maneira geral, para um grupo. Os curadores magnéticos devem aprender a trabalhar como almas e como indivíduos e transmitir a energia do depósito de força viva. Quem que é esse depósito de força viva? A alma grupal. E num período mais adiantado, a própria hierarquia. Lembra que a gente viu que as nossas almas, elas são parte da hierarquia, né? Mas num momento mais para frente, talvez tenham acesso ainda mais fácil a essa energia da hierarquia, para transmitir, né, ao paciente ou pacientes. Então, é muito interessante a gente pensar que o trabalho pode ser feito pelo grupo para indivíduos, por exemplo, como quando a gente faz nas nossas salas de atendimento lá no Gael, mas também para um grupo de emanações, como a gente tem feito aqui na nossa meditação. Esse grupo, ele é formado a cada semana, né, pelas pessoas que chegam até nós, e aí a gente, como grupo, irradia para esse grupo de pessoas. E aí, dessa forma, a gente também está, em alguma medida, estimulando a consciência de grupo nesses seres, embora talvez para eles ainda seja inconsciente esse movimento. Mas é também importante a gente saber que isso está acontecendo. Examinando agora o trabalho do terceiro grupo, que é o grupo de curadores magnéticos, trataremos da tarefa dos curadores magnéticos do mundo. É interessante observar que o trabalho desse grupo é talvez um dos mais difíceis de realizar, ainda que, sob certo ângulo, seja muito mais fácil que a tarefa da maioria dos demais grupos, porque a consciência do grosso da humanidade se acha predominantemente no plano da ilusão. Qual que é o plano da ilusão? O plano astral. E por isso, segundo o antigo comentário, diz: aqueles que trabalham para trazer a luz e ainda assim estão rodeados pelo maia dos sentidos, trabalham do ponto da atual existência e não necessitam sair nem entrar, subir nem descer. Simplesmente permanecem. As curas do mundo no plano físico devem trabalhar nesse plano, no plano astral. A gente vai ver que a maioria das doenças é de origem astral, né? E sua tarefa é atrair as energias da vida que emanam do plano da alma. Então, qual que é a nossa tarefa? Conectar a alma através da mente, mas excluindo o plano emocional naquilo que a gente diz da nossa intenção, né, no processo de cura. Então, a gente vai trabalhar a partir do nível da alma. O nosso emocional, nosso corpo emocional não vai ser excluído, obviamente. Pelo contrário, né, ele é o receptáculo, o cálice, através do qual o amor da alma pode afluir, e então chegar ao cardíaco, no planetérico, e ser distribuído pelo grupo. Mas a energia astral, no sentido da intenção, da interferência, da pessoalidade, que é uma marca do plano astral, ela fica suspensa, como a gente viu, né? Essas energias devem ser levadas à consciência física e, do nível físico, fazer seu trabalho necessário e magnético. A tarefa dos curadores, caso obtenha êxito, implica em atrair a energia divina de cura, excluir o mundo astral e assim a ilusão, utilizar a energia curativa em plena consciência vigílica no plano físico. O que é isso, então? Né? De novo, reforçando aquilo que a gente já vinha vindo. Primeiro passo para trabalhar como curador magnético de verdade é ter contato com a alma. Então, cada um de nós individualmente construindo o seu contato, mas principalmente como grupo, né? Conseguimos dedicar a maior parte do nosso
tempo da nossa dedicação na construção do alinhamento com a alma. Então, invocando essa força da alma, né, conectando-se com essa força. Aí, então, descendo, fazendo descer essa energia, excluir o plano mental, naquele sentido que o plano astral, perdão, naquele sentido que eu dizia. Então, trazer para o chakra cardíaco no etérico. Lembra que o etérico físico é o mesmo plano, só que com subníveis diferentes. E aí, então, em plena consciência, ou seja, como grupo, a gente manejar essa energia e direcionar para o paciente ou para o interagente, perdão, ou para o grupo de interagentes. E ainda aqui, a maioria dos curadores do mundo trabalha da seguinte maneira: como curadores puramente físicos, que se ocupam das forças vitais do corpo físico, polarizando a consciência no etérico. Ou como psíquicos astrais emocionais, polarizando a consciência no plano astral, utilizando o corpo astral e trabalhando com espelhismo e ilusão. Se o efeito do seu trabalho obtém êxito, gostaria de que observassem a palavra se, pois me refiro ao conceito de duração relativa. Pode ocorrer uma das duas coisas a seguir. Então, primeiro, quando a gente está trabalhando no plano astral ou no plano etérico, o que a maioria das pessoas trabalha em termos de cura, com alguma medida da energia de alma, mas é mais no plano astral, a gente observa isso, né, trabalhando em centros ou casas, né, sem querer nos colocar de uma forma separada, porque a gente também não tem domínio sobre isso, a gente está aprendendo, mas é muito com a energia astral que se trabalha, aquela coisa do emocional, da intenção de cura, né, que o tibetano chama aqui de espelhismo, porque é um reflexo de algo ainda mais superior, né? O plano astral, ele traz essa conotação de distorção porque ele tem em alguma medida a qualidade da alma, né? A gente sabe que dentro dos 7 planos, os pares e os ímpares, eles têm uma relação entre si. Então, o plano astral é a volta de baixo da espiral do plano búdico, que é onde trabalha de fato a alma. Então, tem uma relação. Só que, claro, é deturpada, é no nível mais material, menos desenvolvido, menos burilado, né? Menos aprimorado. Então, mas tem alguma medida. Então, o tibetano diz, se ao manejar essa energia astral consegue um êxito de cura, presta atenção, porque não é uma cura permanente. A cura permanente só ocorre quando a alma entra em ação. E aí ela promove dentro do seu plano uma conscientização. Então, se eu não alcanço a energia de alma, eu não tenho uma cura verdadeira. Eu posso sim ter uma cura transitória. E talvez seja até mais rápida do que o nosso trabalho, por exemplo. Que vai trabalhar lá, vai se ocupar com as causas e depois cuidando aqui dos efeitos, né? Mas, muitas vezes, se trabalhar apenas com a energia de Maia, com a energia psíquica mesmo, emocional, pode ser que tenha uma cura momentânea mais rápida, natural. Né? Fica claro para vocês? Então, por isso que ele coloca aqui, refiro ao conceito de duração relativa, porque não é algo que é perene, é algo que é efêmero, que é circunstancial ali. Tudo bem até aqui? Não enxergo vocês, lembrem-se, por favor. Tudo maravilhoso, Paulinho. Obrigado, Perfeito. amor. Então, eu vou baixar um pouquinho aqui. A gente trabalhou com esse PDF. Acho que aqui dá, né? Que às vezes você se assusta, baixa um pouquinho, o PDF pula para outra página. Então, tem duas coisas que podem ocorrer nesse tipo de cura. Curar as enfermidades físicas do paciente, que sejam de tal natureza, que o desejo astral interno ou inferior, interno daquela pessoa, né? Ou do curador, resulte em uma enfermidade física experimentada em algum aspecto ou órgão do corpo físico. Então, pode sim ter uma manipulação, um manejo da energia etérica e emocional ali, que pode sim promover uma cura de um aspecto físico. A gente vê isso, né?
tem muitos médiums famosos, ou outros lugares, outras casas, outros fenômenos, ou até mesmo a energia Reiki, porque na energia Reiki a gente trabalha uma conexão com a energia superior, mas não garante que o reikiano vai estar trabalhando com a energia de alma. Tá? Não se iludam, eu sou mestre de Reiki há mais de 20 anos, e eu posso falar com toda a experiência, não garante. O que vai garantir uma cura é o nosso próprio alinhamento. O Reiki é uma ferramenta que eu tenho através de um processo de harmonização, um ritual que promove em alguma medida um alinhamento, mas jamais substitui o nosso próprio alinhamento com a nossa própria alma, principalmente o alinhamento do grupo, tá? Só para deixar claro. Não menosprezando, mas colocando o lugar de cada coisa, que cada coisa deve ocupar. Senão a gente entra de novo aí num padrão de ilusão, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer deixar de trabalhar com estelismo, a gente quer deixar de trabalhar com psiquismo inferior, a gente quer mesmo trabalhar com energia de alma. Então a gente precisa aí ter um olhar bem cuidadoso e livre das ilusões. Ou pode acontecer de intensificar o efeito da ilusão que produz o desejo na consciência física e causar um aumento tão violento das energias ativas que pode até produzir a morte em um curto período. Isso ocorre com muita frequência. Contudo, às vezes, né, a morte pode ser uma cura. Mas o que é isso, né? Às vezes a gente produz uma intenção emocional tão grande, a gente produz uma hipersensibilidade, uma hiperatividade naquele chakra, perto de onde a doença está ocorrendo, que a gente vai promover um desequilíbrio ali naquele ser, que é talvez muito diferente do plano da alma, né? Ou, de alguma forma mesmo, a gente não vai estar contribuindo para o processo a longo prazo. A gente pensa que a gente está contribuindo nessa faixa aqui, enquanto que a vida do ser é essa, enquanto que as encarnações são essas. Então, também é muito importante a gente saber, quando a gente está com uma pessoa que chega para nós, ou um grupo que chega para nós, a gente saber que a gente está olhando isso aqui só, né? Que é o que está aparente. E a gente procurar, com a energia da alma, né? Com a energia de amor mesmo, a gente conseguir ampliar essa nossa visão e oferecer, então, esse amor. Então, dedicar mais tempo para a conexão com a alma, depois um tempo para estabelecer, né? Estabelecer um contato com a alma do paciente, do interagente, e aí, então, dedicar um tempo para essa energia de alma fazer seu impacto, sem que a gente queira direcionar muito para onde vai, tá bom? Tudo bem até aqui? Sim. Obrigado. Nessas duas categorias, nessas duas primeiras que a gente viu, está incluída a maioria dos curadores mundiais. Às vezes fazendo o bem, com frequência causando danos, ainda que não se deem conta. E ainda que, como ocorre de maneira geral, sejam dotados de boas intenções. Então, ninguém está aqui discutindo a boa intenção, a gente não está falando que a pessoa está fazendo por mal, ou, né? Nada demais. Só que o tibetano aqui, com esse texto alerta, que muitas vezes a gente está fazendo o mal, está causando dano. Por quê? Porque você não sabe qual que é o plano da alma. Então, você está interferindo com a sua energia emocional, que vai ali aumentar aquela confusão daquela pessoa, embora num primeiro momento talvez traga um alívio, claro, porque a gente está falando aqui, obviamente, de uma pessoa que está, né, se dedicando a servir. Ela não está na casa dela assistindo o jogo do Corinthians, né? Ela está lá, saiu de casa com uma boa intenção, se organizou, pôs uma roupinha bacana, tomou um banho, comeu mais leve. Tudo isso. Então, a gente não pode desprezar tudo isso que a pessoa tem, de fato, e ela está trabalhando aspectos muito importantes para o desenvolvimento dela mesma, em termos de abnegação, de altruísmo, de doação, de procurar servir. Então, percebe? A gente não está desprezando nada disso. Tudo isso faz parte do desenvolvimento. Mas se o indivíduo não consegue se conectar com a alma, ele vai trazer o quê? O que ele consegue,
que é um emocional um pouco mais elevado, tá? E aí, obviamente, essa energia emocional mais elevada, aqueles subplanos mais elevados do plano astral, vai causar um impacto positivo naquele ser que está lá, chegou lá todo meio escangalhado. Obviamente, essa energia amorosa vai trazer um impacto, claro, então, né? Vai acontecer. O que a gente precisa colocar, de novo, né? Cada coisa em seu lugar certo, é que quando a gente está trabalhando com energia de alma, aí sim, de fato, é possível a cura acontecer na questão da conscientização. Lembra que quem causa as doenças é a própria alma? Quando ela cria um ponto de tensão para fazer uma relação com um aspecto que a consciência já pode se expressar. Então, se eu não nutro esse contato, eu vou ter uma cura momentânea aqui, um bem-estar, tal. Talvez seja muito importante naquele momento, professor. Não estamos falando que não. Mas a gente só está tentando aqui expandir o nosso olhar. Que é possível fazer isso também quando a gente inclui o mais alto, né? Lembra que a gente viu que um dos efeitos da irradiação do contato com a alma é um bem-estar emocional, um encorajamento mental, também no corpo etérico, tá? Então, às vezes, o que o tibetano quer dizer com isso? Com frequência, ou seja, muitas vezes, repara as palavras, às vezes fazendo bem, com frequência causando danos. Então, qual que é esse dano? É um dano que, no sentido, pode nublar ainda mais essa energia astral, o processo de desenvolvimento. É por querer? É por maldade? Óbvio que não. Mas, ainda assim, a gente precisa ter cuidado quando a gente maneja a energia para a aura do outro, né? O nosso intuito deve ser sempre de trazer uma iluminação, além de trazer um conforto, mas tentar, em alguma medida, conectar essa alma, essa consciência superior, para essa consciência causar um impacto curativo. Percebe como é importante que a gente saia do papel de protagonista? Porque a protagonista é a alma. E quando a gente assume esse papel de protagonismo, a gente muitas vezes causa prejuízo nesse sentido, porque não sou eu, né? É o outro que está ali. Tem um processo dele. Eu preciso atuar como um facilitador desse processo. Aí o tibetano diz, há outras 3 categorias de curadores. Curadores mentais, no verdadeiro sentido da palavra. A maioria dos curadores mentais se exalta indevidamente e não emprega um mínimo de mente. Conhece muita teoria mental, porém, métodos astrais. O desejo é o poder motivador e não o impulso mental. O verdadeiro curador mental só obtém resultados quando conhece algo sobre iluminação, no sentido técnico e acadêmico, e o poder da luz para dispersar a ilusão. A doença não é uma ilusão, é um efeito definido de uma causa real, do ponto de vista da humanidade comum. Quando os curadores são capazes de trabalhar mentalmente, então se ocupam das causas do mal e não dos seus efeitos. Então, qual que é a causa? De novo, né? Daí vai observar se é uma causa astral, se é uma causa mental, se é uma causa pandêmica, por exemplo. Quando a gente pensa em pandemia, a pandemia é algo que existe no planeta todo, certo? Não é só o Brasil, não é só Campinas que está passando por isso. É o mundo todo. Isso tem a ver com o karma da humanidade. O que muitas vezes quer dizer que um karma da humanidade ele suplanta o karma do indivíduo. Eu tenho um karma Paulo, individual, mas esse meu karma está relacionado com o karma da humanidade. O que isso significa, Paulo? Que pode ser, por exemplo, que eu já peguei Covid e fiquei bem, graças a Deus. Mas pode ser que o indivíduo pegue Covid e talvez não fosse o karma dele morrer de Covid. Porém, como ele faz parte da humanidade e o Covid tem a ver com o karma da humanidade, às vezes o indivíduo vai nessa. E aí a alma dele vai ter que ajustar o que ficou dessa encarnação para a próxima, porque esse karma foi engolido por um karma planetário. Então, essas bobagens que as pessoas falam, que agora, graças a Deus, está melhorando, mas falando que o indivíduo, que o Covid está levando pessoas que estão fora do alinhamento planetário, tudo bobagem, viu? Isso daí, não deem força para essas coisas, porque o karma planetário, ele suplanta o karma individual.
Então, da mesma forma, quando ocorre uma guerra, por exemplo, como foi a Guerra Mundial, muitos indivíduos morreram como uma forma de balancear o karma da humanidade. E aí, a seu próprio karma individual, ele depois, a alma vai ter o processo dela de reorganização individual, porque naquele momento, naquela circunstância, um karma de maior grandeza foi o que determinou ali. Então, o indivíduo, em alguma medida, fez um serviço para a humanidade, abdicando até, muitas vezes, de forma inconsciente, lógico, mas para esse equilibrar das balanças. Então, é isso que também estamos ocorrendo hoje, nesse momento que a gente está vivendo, né? De pandemia. É um karma planetário, é um karma da humanidade. E muitas vezes ele suplanta o individual. Então, a gente precisa ter atenção nisso também. Por isso que a gente faz meditação todo dia de manhã para ajudar nesse processo. Esses curadores que estabeleceram contato com a alma, é o quarto, que é o que a gente está aqui, né, almejando ser. Então, quarto grupo, curadores que estabeleceram contato com a alma e trabalham por intermédio das almas das pessoas, capacitando-se a permanecer no ser espiritual, trabalhar livre das ilusões, alcançar uma verdadeira perspectiva no plano físico, coordenar personalidade e alma de maneira que a vontade do homem espiritual interno possa atuar no plano físico. Então, essas são as nossas metas. Tá? É para esse quarto grupo aqui que a gente deve olhar. Então, permanecer no ser espiritual. O que é isso, Paulo? É eu cada vez mais construir o meu antakarana e procurar criar um campo, a gente chama muito isso na psicossíntese, né? Criar um campo de contingência para essa alma atuar. Né? Então, eu permaneço nesse ser espiritual. Trabalhar livre das ilusões, então a gente está tentando trabalhar não com o astral mais. Alcançar uma verdadeira perspectiva no plano físico. Então, qual que é a perspectiva aqui nesse plano físico? O que a gente está olhando quando a gente vê uma doença no plano físico? Qual que é essa perspectiva dentro de uma realidade mais ampla? Tá? Coordenar personalidade e alma. Então, minha, como curador, estou coordenando, estou nesse processo aqui de coordenar minha própria personalidade através da mente e depois da minha mente com a própria alma, de maneira que a vontade do homem espiritual interno possa atuar. Então, também é isso que a gente faz na nossa meditação, né? Alinhar a minha vida externa de personalidade com o meu propósito espiritual mais interno. E o quinto grupo aqui, esses podem trabalhar, como está destinado a trabalhar esse terceiro grupo no momento oportuno, definidamente como posto avançado da consciência da hierarquia dos mestres. Então, aqui é a nossa próxima meta. A nossa meta atual é o quarto grupo. E a gente já está, em alguma medida, a gente tem condições de fazer isso. Aí, pensando, talvez, na próxima encarnação, no fim dessa, não sei, aí, né, não, se eu fizer previsões, eu vou cair na ilusão do astral, mas é uma meta. Então, trabalhar como um posto avançado da consciência dos mestres. Esse trabalho será feito em formação grupal e com um esforço unido de síntese. O efeito pessoal de tais curas, portanto, é o seguinte: coordenar a personalidade do paciente. Referidos curadores estão coordenados. Então, olha só que importante, né? Para a gente conseguir fazer parte desse quinto grupo aí no futuro, a gente precisa trabalhar muito com a coordenação da nossa própria personalidade e alma. Né? Realizar o contato com a alma da parte do paciente. Os curadores estão eles mesmos vitalmente em contato. Então, começa aqui em nós também. Realizar a fusão e mesclar personalidade e alma, proporcionando assim um instrumento para a distribuição da energia espiritual. Os curadores estão unidos desse modo. Compreender e empregar as leis da verdadeira cura espiritual mediante a atividade inteligente no plano mental, a liberação do espelhismo e um emprego tão correto da força que o instrumento da alma, a personalidade, chegue a ser vitalmente magnético. Mas um magnetismo que é diferente do magnetismo de personalidade que atrai condições materiais. E tem muita personalidade hoje que é magnética,
né? Você vê várias pessoas que têm um magnetismo natural, que atraem a atenção das outras, que ditam comportamentos, né? Influencers do Instagram. São pessoas que têm um magnetismo. Agora, que magnetismo que a gente está falando aqui? A gente está falando de um magnetismo de personalidade? Sim, porque o que está em voga ali, o que a pessoa magnetiza, são coisas de personalidade. Agora, aqui, nesse estado, não. É uma personalidade que é magnética, mas no cumprimento de um propósito que é de alma. É bem diferente, né? Mas tudo bem, é o processo, né? É o caminho. Tudo bem até aqui? Paulinho, nessas horas a gente percebe que o magnetismo é de alto risco também, né? Muito. Ele gera um karma, né? Uhum. Porque ele é potente, né? Sim, claro. E a gente, à medida em que a gente vai tendo contato com a alma, a gente vai se tornando magnético. Não tem outra, né? É o caminho. Então, também é um ponto de observação para onde que eu estou levando as pessoas, né? Então, sei lá, você vai apontar uma direção, você vai dar um curso, você vai fazer uma coisa, né? E você percebe que tem pessoas que te seguem, né? Nesse ponto, a rede social dá para a gente fazer uma analogia interessante, né? Essa questão de seguidores. Mas para onde você está levando, né? Porque existe, né? O magnetismo existe mesmo. Então ele Paulinho, traz uma responsabilidade. a gente pode compreender que pessoas magnéticas que, por exemplo, têm um caminho na espiritualidade e atraem um monte de pessoas e aparentemente é um caminho espiritual e de repente essas pessoas, como tantos casos aí, né? Essas pessoas se perdem. A gente pode dizer que essas pessoas têm já esse lado magnético como uma qualidade de alma desenvolvido, elas só não têm outros aspectos desenvolvidos ainda, por isso que se perdem pelo caminho, ou é outra forma de enxergar isso? Eu penso, Beth, que é mais um magnetismo de plexo para indivíduos que estão despertando o lado espiritual, e não o inverso, percebe? Entendi. Uhum, então, ele tem um magnetismo de plexo e tem um viés espiritual, mas não é um espiritual construído, um antacarana, senão não aconteceria esse tipo de desvio. Sim. A gente enxerga como um desvio, mas na verdade nunca foi um espiritual de verdade, né? Tinha um pouquinho ali, né? Mas a construção está no plexo e não no cardíaco. E é bem comum acontecer e a gente se confundir. Muito, né? Muito comum, muito comum. E é o que a humanidade está polarizada, né? Por exemplo, eu tenho um amigo que a gente não é mais tão amigo hoje, mas a gente era bastante amigo. E ele entrou nessa coisa de espiritualidade, né? Né? E ele tem algumas habilidades. E ele tem milhares de seguidores na página dele, assim. Mas o conteúdo não é espiritual, de fato, é muito mais emocional. Mas tem muita gente que está interessada nesse emocional que parece espiritual, porque é como está a polarização da humanidade hoje. Né? Muita gente despertando para uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que não requer ainda disciplina, que ainda não está pronto para esses outros passos, mas quer ter um contato, quer ter uma mensagem. E é assim, aqui o Brasil, o pessoal é muito místico de modo geral, né? Então, tem muita gente assim, tem um papel, né? Também a gente precisa ver isso. Mas a gente também não pode se confundir. Na Era de Aquário, a humanidade estabelecerá uma cultura sensível aos valores espirituais mais sutis e superiores. Então, lembra, está aqui no futuro, né? Na Era de Aquário, a humanidade estabelecerá. Ainda não está estabelecido, né? Uma civilização mais livre de espelhismo e, em grande parte, da ilusão que hoje colore os povos ários. Quem são os povos ários? Os arianos, a quinta raça
Ariana. Trará ainda uma vida racial que será incorporada por essas formas, as quais eliminarão a lacuna existente na atualidade, livre do que agora conhecemos como doença do pior tipo. Ainda que prevalecerão, logicamente, a morte ainda, né? E certos tipos de desintegração corporal, que oportunamente possam conduzir à morte. Então, aqui o tibetano está fazendo já uma previsão que, mais para frente, né, na entrada, no estabelecimento da nova era, será uma cultura aos valores mais sutis, então alguns tipos de doença tenderão a desaparecer, porque são doenças que são mais ligadas ao corpo físico, e muitas ainda ao corpo emocional. É dito que nesse limiar, aí, nessa passagem para a nova era, com a polarização da humanidade indo para o mental, surgirão novas doenças características do corpo mental. Hoje, a grande maioria tem sede no aspecto de purificação do emocional. Então, também é importante a gente saber isso, né? E a morte vai continuar enquanto houver corpo físico, vai precisar haver uma morte, mas aqui é interessante ele falar desses métodos de desintegração, porque indivíduos que conseguirão manter uma continuidade de consciência, a gente não vai chamar mais de morte, né? Ele vai desintegrar os átomos que compõem esse corpo físico, mas enquanto consciência, ela vai estar aí, né? Sem sentir essa transição, essa passagem, que para nós ainda é traumática, né? A gente está trabalhando aí nisso para conseguir entender melhor esse processo aí com todo o amor e sabedoria que ele tem. A vitória sobre a morte não se produz pela eliminação dos males corporais, mas pelo estabelecimento dessa continuidade de consciência. Isso aqui é muito importante, gente. Então, a gente não vai deixar de morrer, né? No sentido do corpo físico. Então, a morte não é um mal corporal. O que a gente entende como morte hoje, né? Essa interrupção do fluxo é porque a gente ainda não tem essa continuidade de consciência. E o tibetano diz que a gente deve treinar isso a cada dia, quando a gente dorme. Então, quanto mais a gente começar a ter consciência de onde está a nossa consciência nesse período que o corpo repousa, maior a chance de quando a gente desencarnar, a gente realmente só... Ops, minha consciência só está num outro plano. É um trabalho aí, né? Para a gente fazer. Que conduz no plano físico da vida à existência subjetiva interna. Grupos como este, o terceiro, podem ser guardiões desse estado de ser. Por isso que a gente vem trabalhando no nosso grupo esse tema da morte, né? A gente fez o curso lá em São Paulo, depois nós compartilhamos com o grupo, a gente vem fazendo um serviço de morte, porque é um tema de responsabilidade do terceiro grupo lidar melhor com a morte. É um dharma desse terceiro grupo que a gente almeja ser, né? E eu acho que a gente é em alguma medida. É claro que tem muito a melhorar, mas a gente é em alguma medida. Assim é o problema. Opa, deixa eu só fechar aqui. Assim seu problema perdão. Então, qual que é o problema desse terceiro grupo? Estabelecer esse estado de desenvolvimento da personalidade que conduzirá a um viver magnético no corpo físico, estudar as leis da vida, que são as leis da saúde e das corretas relações. Então, vou ler o terceiro. Desenvolver a continuidade da consciência que abrirá as portas para a vida e dissipará o medo pelo conhecido e pelo que desaparece. Então, vamos lá, vamos prestar atenção nesses 3 itens que eles são muito importantes. Então, estabelecer esse estado de desenvolvimento da personalidade. Então, desenvolver, integrar a nossa personalidade, autoconhecimento, né? Autoobservação, um olhar mais atento para o meu corpo físico, quais as necessidades dele, alimentação, exercício, respiração. Um olhar mais atento para o meu emocional, um olhar mais atento para o meu mental. Então, integrar essa personalidade, construir uma antakarana, construir essa relação com a alma, porque aí sim, essa personalidade vai ter um viver magnético, mas não um magnetismo de personalidade,
uma personalidade magnetizada pela alma. Estudar as leis da vida, que são as leis da saúde. Quais são essas leis, Paulo? Aí no livro Cura Esotérica tem leis e regras. Então a gente vai mais para frente estudar especificamente essas leis e essas regras de cura. E as corretas relações, né? A gente vem falando disso também no grupo, sobre corretas relações humanas, as leis, os princípios que deverão regir a nova era. E desenvolver a continuidade de consciência, que abrirá as portas para a vida. Olha só que bonito, né? Então, essa continuidade de consciência que eu dizia, que aí eu abro a porta para a vida e eu dissipo o medo, porque não tem morte como a gente enxerga. Né? A minha consciência, ora, ocupa um corpo físico, ora, está nos níveis internos. Ora, ocupa o físico e ora, está aqui. Mas eu não sinto essa transição. Só enquanto objeto de serviço e desenvolvimento. Mas percebe, não tem medo, não tem trauma, não tem dor, não tem desconhecido, não tem a ilusão da separatividade. Tá? Porque se eu estou nesse ponto de consciência, eu estou com o meu grupo encarnado ou estou com o meu grupo em alma? Eu estou com o meu grupo encarnado ou eu estou com o meu grupo em alma? Percebe que é só um estado onde a consciência transita? Falar é fácil, né? Mas vamos lá, a gente tem que ter isso como meta. Pelo exposto do ângulo dos curadores mundiais, anuncia-se uma oportunidade que enfrentam como núcleo ou um dos germes ou sementes da nova civilização e da cultura futuras. Então, olha só, além do nosso próprio desenvolvimento, quando a gente estuda, vivencia isso, a gente está também promovendo e produzindo material para as novas gerações, para que, de fato, um dia a gente tenha uma cultura espiritual que seja pautada nisso. Da mesma forma, personifica o objetivo de todo o seu trabalho e sua contribuição ao trabalho unido dos grupos, né, ao Grupo Mundial de Servidores. Da mesma forma, podem eliminar a lacuna que existe atualmente na consciência racial entre vida e morte. Então, essa lacuna passa a existir com a continuidade da consciência. O enfermo e o são, a saber, entre os fisicamente enfermos e os internamente sãos, que às vezes pode acontecer, dependendo do grau de desenvolvimento do ser, do processo da alma. Pode ser que o ser tenha algo no corpo físico dele que está doente, mas ele está internamente já saudável. É muito comum para indivíduos que estão passando, por exemplo, pela quarta iniciação, que é aquele processo de desintegração dos corpos. Então, o indivíduo é uma potência, ele tem super contato com a alma, e a gente olha o corpo físico e pode falar, ai, coitadinho, está passando por isso. Mal sabemos nós que está muito na nossa frente e que é só um processo mesmo de desintegração. É comum? Não. Tem poucos arhats no mundo, né? Infelizmente ainda. Mas é importante a gente saber que pode acontecer, né? Como diz o tibetano aqui, o que ocorre em poucos casos, muito poucos, de pessoas evoluídas ou discípulos no mundo e aspirantes avançados. Os fisicamente sãos e psiquicamente enfermos, como ocorre por vezes, embora também sejam singularmente raros, os física e também psicologicamente enfermos e a alma abrangente. Esses casos são frequentes nos nossos dias. E aqui, a gente vai só terminar essa página, senão fica muita coisa, né, para a gente digerir. O plano físico e o mundo das almas, devido ao desenvolvimento de um instrumento sadio e à dissipação das causas, cujo efeito no plano físico é a doença. E atuam como barreiras para a afluência da energia da alma e a introdução da percepção da alma na atividade cerebral, que é o que a gente busca individualmente e como grupo, né? Dissipar aí essas causas para que a alma possa, então, fazer seu trabalho de conscientização. Eu acho que tá bom, né, se a gente terminar aqui. Aí, no nosso próximo encontro, a gente começa nesse parágrafo. Se a construção dessa realidade... Vou até marcar aqui, para a gente não perder. Muita coisa, tudo bem até aqui? Como é que tá para vocês?
Eu vou estudar bastante. Tá aqui, ó. Todos nós, viu, Rô? Todos nós. Eu já li 2 vezes esse texto. Gratidão, foi muito bom. Que bom. Obrigada, Paulinho. Maravilhoso, como sempre. É um tema, né, que a gente precisa... Obrigada. De nada. É um tema que a gente precisa estudar, né? Porque faz parte do nosso Dharma, né? É o que a gente se propôs a fazer. Então, a gente precisa saber como fazer e fazer direitinho. Eu vejo como a essência do nosso trabalho, e é interessante que algumas coisas que você fala são tão óbvias, né? E, ao mesmo tempo, eu percebo que eu não fazia. É muito interessante. Por exemplo, o contato com a alma. Então, nós nos preparamos com a meditação e nós buscamos conscientemente o nosso contato com a nossa alma. E aí você fala que nós fazemos o contato com a nossa alma e nós fazemos o contato com a alma daquela pessoa que nós estamos ali assistindo. E isso parece muito óbvio na hora que você está falando, mas eu nunca, em nenhum dia nosso de trabalho, eu tinha feito isso. É interessante, né? Não, e é tão óbvio agora que eu ouvi você falar, eu falo, gente, como é que nunca me passou isso pela cabeça? Não é? De também fazer o contato com a alma da pessoa que está ali, e não com a personalidade, né? E é muito bonito isso. E é isso, né, Beth? É a gente saber que a gente está aprendendo, né? É incrível, é lindo. E por isso que esses momentos de estudo são fundamentais, porque às vezes é uma coisa que para nós é tão óbvio, e a gente não se dá conta que a gente não está fazendo, não é? Bárbaro, muito obrigada, Paulinho. Beth, assim, quando a gente estava fazendo trabalho no Gael, eu sempre pensava assim, olha, eu estou me colocando aqui como instrumento da vontade de Deus. Mas é também, né? Mas assim, mas o envolvimento da alma, né? Para trazer a conscientização do outro. Interessante isso, né? Mas olha que interessante, né? Como tudo é encadeado e tudo faz parte. Então, essa fala, né, de você se colocar como um representante da vontade de Deus, isso já inibe aquela intenção que acaba interferindo no processo. Então, às vezes, de um jeito ou de outro, a nossa alma vai trabalhando aspectos que a gente precisa, talvez não com a consciência que fosse ideal, mas aí, com o passar do tempo, a gente vai ganhando consciência, né? Nada é perdido.